Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Mais uma aula de empreendedorismo. A partir de agora a gente está gravando, né? Essa aula vai ser disponibilizada para vocês depois. Quem não estiver presente vai poder assistir. São exatamente 19 horas e 5 minutos e nós temos na sala 10 alunos e essa é a aula 7. O tema de hoje é modelo de negócios, ok? Então, nós vamos trabalhar hoje, né, uma ferramenta muito interessante, que é uma ferramenta assim, utilizada para a gente iniciar o nosso projeto, né, que nós estamos denominando aí plano de negócios, né? Então, o plano de negócio é o projeto final, é o documento que faz parte aí da criação da empresa, tá certo? Alô, vocês estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui. Dá um ok para mim no microfone, se tá Para dando. mim tinha caído, mas agora voltou. Voltou? Beatriz, Voltou. isso. Também caiu aqui. Eu acho que foi um problema geral. Bom, vamos retomar aqui. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente aprender a construir um modelo de negócios. Então, pessoal, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa aula. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, fica à vontade. Não sei aí se tem caneta aí, papel. Mas se não anotar também, depois você pode assistir a aula novamente. E eu vou deixar para vocês também uma orientação técnica a respeito da elaboração do modelo de negócio, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem perguntar, tá certo? O importante é que vocês saiam daqui hoje, assim, sabendo, né, exatamente como que esse modelo de negócio vai ser desenvolvido. Porque praticamente, na aula de hoje, a aula 7, nós estamos dando aí, né, praticamente o pontapé inicial para a gente iniciar a construção do nosso plano de negócio. Então, veja bem, a ferramenta que nós vamos trabalhar com ela aqui se chama Business Canvas. O nome já está aí na tela e a tradução é exatamente o tema da aula, que é modelo de negócio. Então, o objetivo nosso é aprender a elaborar o modelo de negócios. Então, para que serve o Business Canvas? É uma ferramenta que vai ajudar a gente a transformar a nossa ideia, né, no primeiro, como se fosse o primeiro documento que faz parte do plano de negócio. Então, eu estou chamando aqui de modelo de negócio, quando a gente começa, por exemplo, a transformar a nossa ideia. Quer dizer, a ideia de vocês ela já está mais ou menos construída, vocês discutiram, né? Provavelmente, né, os colegas aí já montaram aí as equipes e vocês já têm mais ou menos uma ideia formada a respeito de que tipo de negócio vocês vão implementar, né? Vão criar. Então, nós vamos iniciar tirando essa ideia do papel, né? Ou melhor dizendo, né? Transformar a ideia no modelo de negócio. E como nós discutimos na aula passada, assim, muitas questões sobre a questão do modelo de negócios, então uma das coisas que ficou claro para vocês, não sei se vocês lembram, é quando a gente fala, por exemplo, da inovação. Então eu queria que vocês começassem a pensar nisso, né, que o negócio de vocês não fosse um negócio assim, de certa forma, convencional, né, muito convencional, mas que tivesse algo assim diferente, né, uma inovação mesmo. Pode ser até mesmo uma ideia simples, mas que ela seja recheada aí de algo assim novo mesmo, né? A inovação faz parte, né, do processo empreendedor. E aí, né, a gente começa a fazer aí algumas perguntas para começar a formatar a ideia, né? Então, a primeira delas é essa que está aí, né? Beatriz, tem como você ler para mim essa pergunta, por favor?
Lê para mim, por favor. Você está se perguntando se a sua ideia de negócio é viável? Aí eu devolvo a pergunta para vocês, né? Essa é como que a gente vai descobrir a viabilidade da ideia? Quer dizer, uma coisa é a ideia, outra coisa é se essa ideia é viável. Se for uma ideia viável, a gente pode seguir em frente. Se a gente tiver dúvida, né, a gente precisa repensar. Mas para a gente saber se a ideia é realmente viável, a gente vai precisar trabalhar essa ideia. Ou seja, vai ter que começar a colocar essa ideia no papel. E para isso que serve, né, o nosso Canvas. Né? O Canvas, como eu disse, né, é uma ferramenta que vai ajudar a gente a entender se realmente essa ideia que nós estamos querendo implementar, né, como sendo o nosso negócio, se ela é viável. E a gente vai fazer alguns estudos aqui, algumas análises, e o Canvas vai nos ajudar a analisar a ideia que a gente teve, né? Outro ponto importante, né, é a segunda pergunta é o seguinte: está surgindo dúvidas a respeito de quais os cuidados que devemos ter ao abrir uma empresa? Evidentemente que essas dúvidas elas vão existir mesmo, né? Eu acredito que isso também está acontecendo com vocês. Apesar da gente já ter conversado bastante, né, a respeito de questões que envolvem a criação de empresas, mas assim a gente ainda não colocou isso de forma sistematizada no papel, né? Ainda nós não organizamos nada e aí na aula de hoje a gente vai tentar fazer isso. Então essas dúvidas que existem, elas vão ter que ser de certa forma sanadas, né, ao longo dessas análises que a gente vai fazer aqui, através da ferramenta Canvas, né? Outro ponto importante é o que é preciso pensar na hora de planejar o negócio. Bom, então uma coisa que eu vou deixar claro para vocês a partir de agora é o seguinte, que o Canvas, ele é uma ferramenta de planejamento, tá? Então a gente sabe que toda empresa, né, ela precisa ser pensada em todos os aspectos. E a palavra pensar e planejar para nós aqui faz todo sentido, né? Uma coisa é a ideia, eu já falei isso aqui várias vezes, outra coisa é a gente conseguir viabilizar essa ideia. Então, nós vamos usar a ferramenta Canvas para tentar descobrir, né, as dúvidas, esclarecer essas dúvidas, analisar a ideia, a viabilidade e, como eu disse, né, começar aí a planejar o nosso negócio. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo por onde que eu estou querendo chegar com vocês? Então, nós vamos começar a trabalhar aqui o que a gente chama de planejamento, usando a ferramenta Canvas, tá? Bom, então, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que quando a gente fala plano de negócios, né, e falamos também modelo de negócios, não é a mesma coisa, né? Eu venho falando com vocês a respeito de plano de negócio desde o início do nosso curso, e agora, né, na aula 7 eu falo de modelo de negócio. Mas qual que é a diferença, né? Então, quer dizer, para você elaborar o plano de negócio, que é o documento final, né, você vai precisar desenvolver o modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, o próprio nome está dizendo, né? Nós vamos fazer um modelamento. Nós vamos trazer as nossas ideias, aquela ideia que você teve, e agora nós vamos procurar de sistematizar essas ideias dentro de um padrão, né, como se fosse um documento também, e nós vamos trabalhar esse documento, e lá na frente, esse documento ele vai servir para a gente poder encaixar ele dentro do plano de negócio. Quer dizer, primeiro a gente faz o modelamento, por isso que chama modelo de negócio, e depois a gente constrói o plano de negócio. Não tem como eu ir direto no plano de negócio, tá certo? Então, normalmente, quando a gente vai criar um negócio, a gente primeiro passa pela etapa do modelamento. Então, a ferramenta Canvas, ela serve para isso, para ajudar a gente a fazer esse modelamento, tá bom? E aí, a palavra modelo de negócio, então a gente pode entender o seguinte, que como se a gente fosse desenhar o modelo de negócio,
né? Para logo em seguida a gente construir o plano de negócio, tá? Então a aula de hoje é para quê? Para a gente aprender a fazer esse modelamento, né? E aí existem alguns critérios, né? E algumas, como se fosse um passo a passo que a gente vai ter que seguir para poder fazer o modelamento aí do negócio. Tá ok, gente? Bom, então o Canvas ele é uma ferramenta, por exemplo, que vai nos orientar, né? Então ele vai dizer, por exemplo, se essa ideia que a gente está tendo na medida que a gente começar a trabalhar essa ideia, se é uma ideia viável, né, como eu disse. Então, qual é o caminho que a gente vai ter que traçar para dizer assim, olha, nós estamos indo no caminho certo, essa ideia que nós tivemos, realmente ela pode ser concretizada e a gente tem uma chance muito grande desse negócio se tornar realidade, né? Então, o Canvas serve para isso, né? Como eu disse, né? Da ideia, sistematizando essa ideia, criando ali um modelo, né? Um modelo, e a partir desse modelo é que a gente vai tornar o negócio viável, entender que realmente ele pode seguir em frente, tá certo? Porque lá na frente ele pode se transformar no nosso plano de negócio e aí sim a empresa vai ser criada, tá? Então é como se fosse, né, como eu disse, né, uma ferramenta de estruturação, né? Ela é uma ferramenta de estruturação, tá? Então vamos avançar aqui. Definição do Canvas. Vamos ver aqui. Eu vou pedir um outro aluno aqui para ler. Por exemplo, o Roberto está aí. Roberto, lê para mim essa definição aí. O que é o Canvas? Por favor. Roberto está na aula ou não? João Vitor, pode ser? Pessoal, tem ninguém na aula não? João Vitor? Está sem microfone. Beatriz, então, de novo. Pode ser, Beatriz? Parece que seu microfone está bom aí. Eu queria que você lesse para nós aí, olha, o que é o Canvas? O que é o Canvas? O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. Olha que interessante, pessoal. Fazer o esboço. Na realidade é o seguinte, quando eu falo fazer uma modelagem do negócio, eu vou começar, digamos assim, a colocar as ideias no papel dentro de uma certa estruturação, de uma forma organizada, tá certo? Então está dizendo para nós aí que o Canvas ele é um mapa visual pré-formatado contendo 9 blocos, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês agora como que funciona cada bloco desse. São 9 blocos que vão compor o Canvas, tá? Então, o primeiro bloco é chamado de proposta de valor. Então, o que é proposta de valor? O que a sua empresa vai oferecer para o mercado, que realmente terá valor para os clientes. Então, aí tem alguns exemplos aí para você ir pensando, né? Eu gostaria na medida que eu fosse explicando aqui, você vai pensar aí na sua ideia e se realmente o seu negócio está apontando, né, para essas questões que estão aí. É claro que existem outras, né, mas aí tem 3 exemplos de proposta de valor. Primeiro, lugar aconchegante. Isso é muito importante hoje, né, na questão do negócio, né? Mesmo que seja uma empresa virtual,
mas ela precisa ter um ambiente aconchegante, né? Se for uma empresa física, né, também, mesma coisa. Então, você vai ter que dimensionar essas questões para tornar o ambiente aconchegante. Por exemplo, no caso aí, eu estou dando exemplo, né, é uma sorveteria, né? Então, no caso é o seguinte, é um buffet por quilo de sorvete. Então, qual que é a ideia lá? É vender o sorvete no quilo. Então, é uma proposta, né, que vai, de certa forma, agregar valor ao seu produto. É isso que está sendo pensado no caso aí desse negócio aí que está sendo proposto. E outra questão é o seguinte, vai servir sorvetes gostosos e refrescantes. Então, o que você vai fazer na realidade? Mediante o exemplo que está aí, você vai pensar no seu negócio e vai escrever a proposta de valor do seu negócio. O que na realidade, né, é como se fosse aí o que você vai colocar em termos de produto. Ah, se você vai vender cachorro-quente, por exemplo, ou se você vai prestar um tipo de serviço lá, né? Eu vi lá que tem um salão de beleza, por exemplo. Qual é a proposta de valor desse negócio que você está querendo criar? Então, esse é o primeiro bloco do Canvas. O segundo bloco é o segmento de clientes. Então, vocês vão ter que discutir. Vocês vão ter que discutir, por exemplo, qual é o nicho de mercado. Escolher, por exemplo, que tipo de cliente que você quer atingir com o seu negócio. Então, no nosso caso aí, do exemplo que eu estou dando, está escrito aí, olha, pessoas que gostam de música pop. Olha bem, eu vou associar sorvete com música. Tá vendo? Ó? Pessoas que gostam de sorvete e principalmente jovens. Então, eu estou delimitando o meu nicho de mercado. Então, no caso de vocês, vocês vão fazer a mesma coisa, né? Pode ser que você coloque também um produto para um público geral, né, aberto. Aí você vai definir que tipo de cliente que vai ser o cliente em potencial. É o que a gente chama de segmento. Segmento de clientes. É o segundo bloco. O terceiro bloco nós chamamos de canais. Como o cliente compra e recebe o seu produto e serviço. No meu caso aqui, eu estou colocando, por exemplo, anúncios e Facebook, né? São os canais, por exemplo, de compra. Poderia ser um site, por exemplo, ou às vezes, né, uma compra presencial de balcão, né? Então você vai pensar nos canais de acesso, né, do cliente, como ele compra e como ele recebe. Se você coloca, por exemplo, correio ou entrega a domicílio, né, através de motoboy, aí você vai ter que definir como que funciona essa questão do canal de entrega, né? Quer dizer, é como se fosse o processo de compra e venda e a entrega do produto ou serviço. Esse é o terceiro canal. O quarto canal tem a ver com relacionamento com os clientes. Então, é como a sua empresa se relacionará com cada segmento de cliente. Então, no meu caso, por exemplo, da sorveteria, eu estou colocando, por exemplo, o Wi-Fi dentro da sorveteria, para as pessoas comunicarem entre elas. Estou colocando o fliperama, né, para ter ali um atrativo, né, em relação a jogos, enquanto você toma um sorvete, às vezes ali uma criança vai brincar no fliperama, e uma música boa, né? É claro que no caso aí teria que ser uma música de acordo com o público que eu escolhi lá atrás, que no caso são os jovens. E você vai criando, né, esse mecanismo de compartilhar, por exemplo, uma situação com a outra, vai sincronizando, né, as ideias para criar ali uma ligação entre um bloco e outro, né? Então, o segmento de clientes, ele conversa com o segmento de relacionamento com os clientes, né? Então, são blocos que vão juntar depois para formar uma estrutura. Então, veja bem que cada bloco desse é um processo de modelagem do negócio. Então, o relacionamento com o cliente é o quarto bloco. O quinto bloco, nós chamamos de atividade-chave. Quais são as atividades essenciais para que seja possível entregar a proposta de valor?
Então, lá atrás estava a proposta de valor. Agora eu vou criar atividade-chave. Então, eu vou ter ali, por exemplo, controle de fornecedores e clientes, controle de rede social e controle de limpeza. Eu imaginei o seguinte, que numa sorveteria, por exemplo, esses 3 itens são fundamentais para poder ajudar a entregar o melhor serviço possível, né? Então, pensei muito na organização do meu cliente, né, de, por exemplo, preocupar, né, de fidelizar esse cliente. Então, vou fazer um controle, por exemplo, de quem frequenta, né? De repente, eu vou ter ali o nome dele anotado, às vezes eu vou dar um cartão para ele também, para ajudar a fidelizar. Então, essa atividade-chave aí, ela vai fazer parte também para ajudar a desenvolver a proposta de valor, né? Eu estou chamando aí de atividades essenciais. E esse é o quinto bloco. O sexto bloco é chamado de recursos principais. São os recursos necessários para realizar a atividade-chave. No caso aí, eu estou tratando como se fosse o meu mobiliário, né? Estou colocando aí equipamento, funcionários, conhecimentos e habilidades, né? Já que vai ser uma sorveteria, né? Então vai ter que conhecer do assunto, né? Entender do produto que está sendo vendido, e eu estou colocando isso como recursos principais. Poderia acrescentar outros aí, mas a título de exemplo, né, para vocês entenderem, né? Então, esses 3 aí, né, vai fazer parte, então, do meu bloco de recursos principais, tá? São recursos necessários, aqueles recursos que não pode faltar, né? Eles são praticamente obrigatórios. Eu preciso ter um freezer, né? Como que eu vou vender sorvete sem o freezer? Então é necessário, é obrigatório. Eu vou precisar de funcionários e conhecimentos e habilidades a respeito do assunto, que no caso aí é sorvete, né? Os tipos de sorvete aí. Agora, parcerias, é o bloco 7. Quem serão meus parceiros? São as atividades-chave realizadas de maneira terceirizada. Olha a terceirização aí, olha. E os recursos principais adquiridos fora da empresa. São eles: fornecedor, rede social, locador de imóvel, no caso de imóvel alugado, né? Lojas da região e funcionários. Então, na realidade, você pode perceber que funcionários aparecem 2 vezes, não tem problema. Ele entra como recursos principais, mas ele entra também como parceria, né? Porque na realidade os meus funcionários são colaboradores do meu negócio. Se forem funcionários terceirizados, por exemplo, de repente eu vou contratar um serviço de entrega, né? Por exemplo, então eles também entram como funcionários terceirizados e assim por diante. Obviamente, né, os fornecedores também vão fazer parte, eles vão entregar matéria-prima, né, vão ajudar também a construir o meu negócio. O negócio ele não é feito só de funcionários internos, mas de externos também, né? A outra parte é a parte estrutural, né? Se o imóvel for alugado, obviamente eu vou ser inquilino de alguém, né? Então eu vou ter o locador e o locatário, né? Então esse locador do imóvel, né? No caso, a pessoa, né, dona do prédio, dono da sala, né, ele é o meu parceiro também, tá certo? Então, aí nós temos as parcerias como sendo o bloco 7. No bloco 8, são as formas de obter receita. Aí já está mais vinculada a questão das vendas, né, e recebimento e valores monetários, né? Valores financeiros aí. Então, eu coloquei aí como fonte de receita vendas de alimentos e bebidas industrializados, como refrigerante, suco, salgadinho, bolacha e chocolate. Também faz parte no caso da sorveteria, né? Se fosse lá, colocaria sorvete também, né? E tipos de sorvete, talvez ali um açaí e algum produto agregado ali ao produto principal. No caso, sorveteria, sorvete, mas aí teria outros produtos agregados ali. É uma ideia. Isso vai depender do tipo de negócio. Se for um salão de beleza, por exemplo, você vai ter que fazer a listagem, né, dos produtos que você vai fornecer, que serão os produtos ali que vai gerar receita para você. Se for serviço, aí você vai ter que discriminar o serviço. E de que forma que esses pagamentos vão ser feitos? No caso, cartões de crédito ou de débito, vendas de balcão,
né? Aí eu vou definir, por exemplo, os períodos de venda. No meu caso aí, eu vou ter venda tanto no inverno quanto no verão, apesar de ser sorvete, porque eu vou ter produtos também diversificados, né? Que vai atender a estação mais fria, né? E também coloquei aí pagamento à vista, né? Feita em dinheiro aí, tá? Então essas são as fontes de receita principal, tá? E o último item, que é o item 9, eu estou chamando de estrutura de custos. Aí são basicamente aquelas despesas normais de rotina que eu preciso levar em conta. Energia, telefone, internet, salários, água. No caso lá, como eu coloquei, né? Coloquei fliperama, vou ter que pagar o fornecedor da mesa de fliperama, videogames, por exemplo. De repente eu vou colocar isso também. Organização do layout, né? Essa parte de mesa, cadeira, espaço físico, né? Toda a parte de imobiliário e os fornecedores, né? Que eu preciso pagar os meus fornecedores, né? Então, essa estrutura de custo aí é o bloco 9. E aí, pessoal, o que que acontece? O que que eu vou fazer com esses 9 blocos? Eu vou ter que trazer todos eles para dentro dessa estrutura que está aí na tela. Não sei se vocês estão vendo, né? Aí nós temos, então, os parceiros-chave, as atividades-chave, proposta de valor, relação com o cliente, segmentos, tá vendo? Olha, recursos-chave, canais, estrutura de custos e as fontes de receita. Então, todos aqueles 9 blocos que foram desenvolvidos lá atrás, que eu mostrei para vocês, eles vão ser organizados dentro desse quadro da forma que está aí. E aí, nesse caso, vou chamar de matriz, né? Então, aí nós temos o que nós chamamos de matriz Canvas, né? O Business Canvas, que é o nosso modelo de negócio. O importante dessa ferramenta é ajudar você a pensar, né, como que tudo que você está trabalhando em termos de ideia vai ficar organizado, né, para ajudar a gente a enxergar melhor, vai ter mais visibilidade com relação a tudo que você está propondo, né? Normalmente, você pode aumentar aí também, né? Aí nós temos vários blocos, né? Como eu disse, são os 9 blocos, e dentro de cada bloco você tem várias estruturas aí. Então, você pode aumentar, você pode reduzir, mas é bom você detalhar e não misturar muito uma com a outra, né? Então, você vai ter que ter aí um certo cuidado para pensar direitinho como que você vai preencher cada um deles, tá? Para ficar uma coisa bem alinhada mesmo, tá? Então, pessoal, veja bem, qual que é a finalidade do Canvas? Então, após representar as ideias nos 9 blocos, temos a conceitualização do negócio, ou seja, a forma como ele irá operar e gerar valor ao mercado, definindo os principais fluxos e processos, permitindo uma análise, como eu disse, né, e uma visualização do seu modelo de atuação no mercado. Eu espero que vocês consigam, né, estruturar esse documento, né, e para isso eu vou passar para vocês aqui uma orientação. Tem esse modelo aqui, olha, do Sebrae, por exemplo, que eu vou, inclusive, deixar para vocês fazerem um download, né? Essa é um documento impresso. É como se fosse uma folha, né? E ali tem os blocos para você discutir. Mas você vai fazer ele para mim usando a plataforma do Sebrae. Eu lembro que eu conversei com vocês há uns dias atrás aí para fazer inscrição lá na plataforma. E aí vocês vão usar essa inscrição, vai entrar na plataforma. Esse link que está aí, olha, eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso portal, né, no nosso blog, para você entrar. Como o seu trabalho está sendo feito em dupla, ou em 3, né, ou 2 ou 3 alunos, quem estiver fazendo sozinho, faz sozinho. Se for 2 alunos, tudo bem. De 3 também. Então, vocês vão conversar e vão elaborar, né, construir os 9 blocos da forma que está aí. E esse daí é o modelo oficial também do Sebrae, dentro da plataforma, tá vendo?
E aí vocês vão lançar, né, através da plataforma, vocês vão digitar dentro dela e salvar. E vai gerar um link, tá certo? E depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Eu vou querer ver o modelo de negócio de vocês. Então, cada negócio que está sendo criado, primeiro nós vamos ter que criar o modelo de negócio. E aí nós vamos usar a plataforma do Sebrae para essa finalidade. Tem também um vídeo na internet que eu separei para vocês. É uma videoaula pequenininha. O link está aí, é no YouTube, né? Para vocês assistirem, ajudando no preenchimento. São algumas dicas de como preencher o Business Canvas, né? A ferramenta de modelo de negócio. Tá certo, pessoal? Outra coisa importante que eu queria passar para vocês na aula de hoje é o trabalho do segundo bimestre. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu estou deixando para vocês 3 atividades, né? A primeira delas é visitar e explorar o portal Sebrae. Isso aí já foi feito. Espero que vocês tenham visitado lá, né, e feito o cadastro, né? E a atividade número 2 é estudo de caso. Esse estudo de caso é um catálogo com 50 ideias de negócio. Então, você vai entrar, você vai clicar lá, está lá no nosso portal, no blog, você vai abrir, vai ler o roteiro, tá certo? E o roteiro vai explicar a vocês como... Está falhando aqui hoje, né? Então, o roteiro, ele vai explicar a vocês como que vocês vão desenvolver essa atividade número 2 aí. Vale 5 pontos, essa. Tá certo? A atividade 3 e 4 é teoria geral da administração, que nós denominamos aí de TGA. Você vai abrir também esse link, esse trabalho é maior, ele vale 10 pontos. Você vai clicar, abrir o roteiro e vai ler o roteiro e desenvolver o trabalho, tá certo? Vamos lá, vamos tentar entender melhor. Quais são os trabalhos que estão em andamento a partir de agora? Atividade 2, que a atividade 1 já passou, né? Atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Então, nós temos aí 2 roteiros, né? O roteiro referente à atividade 2 e o roteiro referente à atividade 3 e 4. Bom, voltando atrás aqui. Sobre o Canvas, essa atividade aí você vai ter mais tempo para fazer, né? Você pode começar também. Só que essa atividade do Canvas, ela vai valer já para o terceiro bimestre, tá certo? Ó, essa atividade que eu estou deixando para vocês hoje, da plataforma Canvas, para elaborar o modelo de negócio, vai valer para o terceiro bimestre. Eu vou voltar a conversar com vocês sobre ela mais adiante. Agora, referente ao segundo bimestre, são essas aí. Então, são 15 pontos, tá, gente? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente, para perguntar para mim? Tá tudo certo? Vocês entenderam? Janaína, Erivelto, Diogo, Roberto, Sabrina, Marco Túlio. Tudo certinho, gente? Certo. Ninguém quer fazer pergunta, não? Tem 12 alunos na sala. Sobre os trabalhos, sobre o Canvas. Beatriz, tudo certinho? Sim. Tá. Só um exemplo aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Ô, Beatriz, quem que está fazendo com você o trabalho? Tá sendo eu, a Rayane e o Roberto. Tá, então vou dar um exemplo aqui da Beatriz, ó. Beatriz, Rayane e Roberto. O que que eles vão fazer? Eles vão lá,
entrar no site do Sebrae, tá certo? Pode ser um dos três, não precisa ser os três, não. Um dos três, entra lá, discute, olha só, constrói os 9 blocos, tá certo? Ó, você pode até usar um modelo desse que está aí, olha, que eu vou deixar para vocês fazer download, ó. Baixa um documento desse aí, cada um conversa, né, um com o outro, constrói cada bloco desse, vai lá no site do Sebrae, entra nesse link, entra com a senha que você já cadastrou, e lá vai ter uma plataforma do Canvas. E aí vocês vão digitar lá dentro e salvar, né, vai ficar online lá dentro, guardado. E depois eu vou querer ver. De repente você vai tirar uma cópia também, salvar uma cópia, né, no seu computador aí, né? Os seus colegas também vão salvar, né, Beatriz? Rayane, Roberto aí, você. Então, esse trabalho aí é feito em grupo, porque faz parte do projeto nosso. Tá? O Canvas faz parte do projeto. Agora, esse outro trabalho aqui, valendo para o bimestre 2, tá vendo? Atividade 2, 3 e 4 é feito individual. Aí você vai baixar o roteiro, ler o roteiro, e se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Então, para a atividade 2, valendo 5 pontos, estudo de caso, é um catálogo com 50 ideias de negócio, tá certo? Atividade 3 e 4, TGA, Teoria Geral da Administração de Empresas, vocês vão estudar o material, tá certo? E fazer o trabalho e enviar para mim. Total aí, gente, estou dando 15 pontos. Eu estou diminuindo um pouco os pontos da prova, tá? Vocês estão percebendo aí, né? O que vale 30, né? Então, eu vou dar 15 pontos na prova e 15 aí nos trabalhos. Principalmente porque esse trabalho 3 e 4 aí, ele vai demandar um esforço maior de vocês, tá bom? Então, espero que dê tudo certo, que vocês, né, tenham sucesso aí nesses trabalhos. Tem as datas lá direitinho, né, dentro do roteiro, o dia que é para entregar. E aí, qualquer coisa, a gente vai conversando. Combinado? Se tiver tudo ok, eu estou me despedindo de vocês. Até semana que vem. Tá? A prova, né? Eu estou corrigindo a avaliação já de vocês. Eu vou acelerar, tá? Ver se eu consigo publicar a nota o mais rápido possível. Tá? Um abraço aí, fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.